Esse vídeo é um vídeo anti-obesidade mental. O que é obesidade mental? É aquela cabeça que vai ficando cada vez maior porque você consome um monte de coisa, você vê um monte de vídeo, você lê um monte de livro, você faz um monte de curso, só que você não exercita. Você tá ali com a cabeça cheia de coisa que você não usa, não põe pra fora, não compartilha. Bora, já escrevi aqui, ó, minha manifestação, tô criando junto com o universo, cheia de ideias, cheia de planos, cheia de vontade, mas não adianta nada decidir e não agir. Coisas novas só acontecem quando a gente permite sair de um lugar que a gente não quer mais e atravessa para um novo lugar. Esse lugar pode ser um lugar físico, pode ser um comportamento, pode ser uma atitude. E tudo isso começa na decisão. Aquela velha história, esperar um resultado diferente com o mesmo comportamento é a maior loucura que o ser humano pode fazer. Mas eu tô começando um novo canal especial de transição para você que quer mudar de carreira, de país, de cidade, de relacionamento. É um canal específico que eu vou te ensinar coisas aqui de dentro da mentoria Fora da Caixa, nessa consultoria. Então, se você tem interesse nesses assuntos, já fica aqui, se inscreve, ativa sininho, notificação, aquela coisa que a gente gosta, e já deixa aqui um comentário falando sobre o que você quer mudar na sua vida. Me ajuda aqui a trazer mais conteúdo de valor para você. Beleza, metas de ano novo. Mas aí você acorda no dia seguinte do ano novo, talvez de ressaca, talvez pensando no almoço, talvez ainda um pouquinho ali empolgada, aquela coisa de ano novo, e aí passa mais um dia. E aí passa mais um dia, e passa mais uma semana, e você chega na última semana do mês. E fazendo essa retrospectiva, o que mudou? O que você mudou? O que você fez de diferente rumo àquelas decisões que você escreveu lá no papel? Eu espero que tenha feito alguma coisa, não precisa fazer tudo. Mas as suas ações, elas têm que estar direcionadas para aquilo que você decidiu. Senão, nada muda. Aquela velha história, esperar um resultado diferente com o mesmo comportamento é a maior loucura que o ser humano pode fazer. Então, nesse caminho de mudança, nessa página nova em que eu vou trazer esses conteúdos para você, hoje eu vou te dar 20 coisas que você precisa dar, que você precisa fazer para melhorar a sua comunicação, seja aqui no digital, seja na vida real, no dia a dia. Esse vídeo é um vídeo anti-obesidade mental. O que é obesidade mental? É aquela cabeça que vai ficando cada vez maior porque você consome um monte de coisa, você vê um monte de vídeo, você lê um monte de livro, você faz um monte de curso, só que você não exercita. Você tá ali com a cabeça cheia de coisa que você não usa, não põe pra fora, não compartilha. Então, é sobre isso que a gente vai trabalhar esse ano, certo? Sair desse cabeção, sair do overthinking, que é pensar demais. A gente pensa, pensa, pensa e não age. Bora agir. Eu tô agindo aqui. E me conta aqui, ó, aproveita, me conta aqui o que você vai fazer a partir de hoje para mudar esse cenário, para sair desse lugar que você estava e chegar no lugar que você decidiu que esse ano vai. Me conta. A lista da performance da comunicação. Está preparada? Então pega o papel, pega a caneta e anota. Coisa número 1, fator número 1 desta lista de 20 que eu tô te dando aqui de presente. Como se conectar com a sua audiência? Como que a gente vai trocar aqui, ficar conectada? Eu vou te entender, você vai me entender. Eu preciso que você comente, eu preciso que você se inscreva, eu preciso saber o que você está pensando, o que você está sentindo, para a troca realmente acontecer e eu te trazer o que você quer ver mais, certo? Então, o primeiro ponto de contato
são os olhos, é esse nosso olho no olho aqui. Eu tenho que olhar para você. E você, aqui no meu presente, nesse minuto, é a câmera aqui. Mas você precisa sentir que eu tô te olhando. Eu não posso ficar olhando se o meu colar tá bom, se o meu batom tá arrumado. Tem que olhar para você, tem que me conectar com você. Eu não posso ficar o tempo todo aqui olhando o meu rascunho. Tenho que olhar firme, olhar direto, mas eu não posso também ficar vidrada, porque aí eu vou te assustar. Então, esse jogo de olhar numa conversa real e numa conversa online é muito importante. Esse é o primeiro ponto de conexão que a gente tem. Ponto número 2. Vou me hidratar aqui. Hidratação, mentira, hidratação é importante. É importante, inclusive, para a gente chegar nesse ponto número 2, que é a velocidade da fala. Você é uma pessoa que fala rápido demais, fala, já nasceu na velocidade 2? Calma. Às vezes é bom, porque a gente fica ali quando a gente vai contar uma história, a gente precisa falar mais baixo, falar mais alto, falar equilibrado. A gente tem que ter essas mudanças para não ficar uma coisa chata, monótona, e você sair aqui do vídeo. Não sai, fica aí que a gente tá no 2, faltam ainda mais 18. Tudo isso é importante para essa conexão acontecer e para que você consiga chegar lá aonde você quer, pela ação de falar, de comunicar. Isso é muito importante. Outra coisa que chegou aqui, o número 3, são os gestos. Os gestos, eles têm que fazer algum sentido, eles têm que estar conectados com o que você está falando. Eu tenho que falar algo que vai ser útil para você também com as minhas mãos. Eu não estudei Libras, então eu não vou traduzir tudo que eu estou falando, mas tem que fazer sentido. Uma mão que se mexe muito e não quer dizer nada atrapalha a comunicação, ela tira a sua autoridade. Agora, uma mão que conecta coisas, uma mão que traz um contexto, que traz um sentido, ajuda você a não ficar entediado com esse papo aqui, eu e você, certo? Então, atenção ali com as mãozinhas, com os gestos, com ir para trás, ir para frente, ir para o lado, ir para o outro, enquadrar você no contexto digital, isso é muito importante, isso conta. Vamos para o número 4. Número 4. Aí vem a nossa querida dicção. Sim, articulação das palavras. Procure exercícios para isso aqui. Na internet você vai encontrar um monte de exercício para você falar melhor, articular melhor as palavras. As pessoas precisam entender o que você está falando para elas se conectarem, responderem, e você ser entendido, e você ter essa fala, esse poder do falar para te ajudar a sair de onde você estava, para chegar aonde você quer. Você vê que tudo isso aqui que eu vou te falar é sobre esse caminho de transição, certo? Então, falar bem, falar correto, falar direito, falar todas as letras das frases, das palavras, te traz credibilidade. Sim, você pode falar com as suas gírias, com os seus jeitos, com o seu sotaque, mas você precisa ser entendido. Aqui não é uma questão gramatical, também é importante dependendo do ambiente que você está e das pessoas que você se conecta. Mas você precisa ser entendido. Se uma pessoa fica assim, ó, não entendi o que ela falou, ela vai passar para o próximo, ela não vai te dar o crédito ali no tete-a-tete, pessoalmente. Então é importante prestar atenção em como você fala. E como você vai estudar isso? Assim, gravando, se olhando, se percebendo, pegando o feedback das pessoas. Tipo, você entendeu o que eu falei? Desse jeitinho, tá? Então, falar as informações importantes, dar a entonação para o que importa realmente, também é válido. Não ficar ali não tão monótono toda a fala. Eu tenho um pouco dessa dificuldade. A minha voz, ela sai bem, mas eu não mudo tanto, eu acho. Você me diz aqui se você tá me entendendo e se você tá entediado com esse papo, me conta, tá bom? Vamos para o próximo, número 5. Abrir a boca. Ainda nessa onda de falar e ser entendido, se você fala e não é entendido, se você fala com a boca fechada, vai ter gente que não vai se conectar com você. Vai ter gente que não vai se conectar com você. Você tem que falar, fala, usa todo o espaço que você tem para falar, porque vai ter gente que não vai estar te ouvindo, vai ler, e é importante essa
esse movimento, certo? Número 6, o volume da voz e a intencionalidade. Eu comentei um pouco no número 2, eu acho, sobre isso. Que tem horas que você vai falar mais alto, vai se impor. Tem horas que você vai querer que a pessoa fique mais tranquila e relaxada. Vai falar, botar intenção no que você quer que a pessoa se atente. Eu quero muito que você se inscreva nesse canal e deixe o seu comentário. Isso é muito importante, certo? Tipo isso, tá? Vícios de linguagem. Eu falo muito né. Estou me policiando para reduzir esse vício. Qual é o seu? O que você fala muito? E parece que emenda nas palavras, você nem repara que você falou. E aí, às vezes, eu vou editar vídeo, é até difícil de cortar o tal do né, porque ele já vem emendado na palavra. O que me ajuda a reduzir isso? Roteiro. Porque o né é um pensamento, é um momento de pensar, é um momento de, enquanto eu tô pensando, eu quero que você concorde comigo, então eu falo né. E é isso, tá vendo? Quase saiu um, mas eu tô atenta e quero que você também esteja, porque no dia a dia, na conversa real, as pessoas reparam. Aqui no digital, mais ainda. Então, policie os seus vícios de linguagem, os padrões que você fala de vírgula para ir combinado. Vamos a um 8. E o 8, ó, é tudo conectado. O 8 fala sobre ter um roteiro. Porque ele vai te dar um direcionamento, ele vai economizar o seu tempo de edição, ele vai economizar a sua cabeça, ele vai limpar a sua cabeça que já tá ali frita com todos esses pensamentos que você tem, se você é uma pessoa que pensa demais, se você é uma pessoa que tá ali naquele perigo que a gente vai combater aqui, que é a obesidade mental. Tenha roteiros, escreva, pensa antes de abrir a câmera, mas não pensa muito, só ali pensa o que você vai falar. Saiba o que você quer falar antes de dar o play, antes de ir para uma reunião, antes de conversar uma conversa importante, que você queira que aquilo te leve de um lugar que você já não quer estar mais para o próximo nível. Número 9. A gente volta ali também quase nos vícios de linguagem. Isso também faz parte de vício de linguagem, que são expressões de insegurança. Eu acho que eu vou tentar me apresentar, eu vou falar um pouquinho disso, vou falar rapidinho. Não, você não acha nada. Se você abriu a sua câmera para falar, você fala com certeza. Se alguém te questionar, você depois pesquisa e fala: olha, peço desculpa, me enganei. Mas quando você fala, você sabe o que você tá falando, certo? Vou falar aqui só um pouquinho. Não vai falar só um pouquinho. Você vai falar o que é mais importante. Vim aqui falar uma coisa muito importante para você. Passei aqui rapidinho. Não, você vai falar: separei um tempo para vir aqui conversar com você. Isso te traz autoridade, isso traz uma presença de uma pessoa que valoriza o seu próprio tempo e o tempo do outro. Combinado? Eu ia falar né, mas agora já foi a segunda vez que eu falei combinado. Então já tá bom, vou ter que achar outro sinônimo aqui na minha cabeça. Número 10. Pontos de atenção na sua fala. Vai falar o nome da pessoa? Destaca isso. Realmente, Joana, você tem razão nesse ponto, mas eu acredito no oposto. Entendeu? Números, quantidades. Essa semana eu fiz um post falando que 8 em cada 10 pessoas vão travar a coluna pelo menos uma vez na vida. Isso já dá um impacto. Dados. Por que isso é importante? Porque você precisa entender de primeira. Quem está falando com você, ele precisa entender de uma vez coisas como os números, a sua marca, o seu curso, o seu canal. Esse canal aqui, que eu fiz o ao vivo, Corpo Contente. O novo canal, Movimento Fora da Caixa. Você tem que entender o que eu tô falando. A gente volta na questão da dicção e volta em colocar pontos de atenção. Número 11, seja direto. Não faça o João Kleber, para você que é do meu tempo e lembra disso, que ele fazia lá o maior suspense, ele tava quase falando, e aí era para, intervalo comercial. Isso é horrível, né? Aqui também a gente sofre com isso, com as propagandas indesejadas que aparecem. Então, vai falando o que você precisa falar.
sem enrolação. Quer falar? Fala. Entrega já desde o começo que você quer ser lembrado. Chame a atenção, traga a presença ali, a presença enérgica, a presença de verdade ali. Respiração. Eu aqui, quando solto o locutor de futebol, vou falando, chega uma hora que precisa respirar. Trabalhar a sua respiração é muito importante. No canal aqui, Corpo Contente, tem uma playlist de meditação, tem uma playlist de exercícios respiratórios que você pode fazer para falar melhor, para se comunicar melhor. E se comunicar melhor, por que a respiração é importante? Para controlar a ansiedade. Às vezes a gente fica ansioso, a gente quer acabar de falar logo. E não precisa, você está com tempo. Tem todo o tempo do mundo. E se você tiver com pouco tempo, é bom, porque você vai economizar, você vai reduzir o que você está falando demais. Você vai falar só o necessário, só o essencial. É isso, a gente não precisa dessa ansiedade toda. E nós, seres humanos, somos o único animal que consegue controlar a respiração. Porque o bicho, lá na floresta, quando ele sente um perigo, ele respira e foge, certo? A gente, quando a gente sente um perigo, a gente também se prepara para fugir. Mas a gente consegue controlar com essa consciência que a gente tem, a gente consegue usar isso. A gente consegue parar e prestar atenção em como está essa respiração, como que eu estou respirando. Tá rápido, tá devagar? Eu posso controlar, eu posso contar na minha cabeça, puxar o ar em 1, 2, 3, 4, segurar o ar em 1, 2, 3, 4, soltar o ar em 1, 2, 3, 4 e segurar de novo sem ar em 1, 2, 3, 4. Esse é um exercício respiratório que você pode fazer. Na playlist de meditação tem vários. Vamos para o 13, número 13. ênfase. Eu tô grifando aqui o título desse novo item que eu vim falar para você. Número 13 é ênfase. O que eu fiz? Enfatizei a palavra ênfase. Você vai dar importância, você vai grifar as coisas que são mais importantes para a pessoa ficar com aquilo fixo, para as pessoas lembrarem de você. Por exemplo, essa história aqui da obesidade mental, você não vai esquecer depois que você sair desse vídeo. Toda vez que você pensar que você tá lá com 1000 coisas na cabeça, pensando e enrolando para botar pra ação, você vai lembrar que você tá sendo um obeso mental. Tá só inchando e não tá gastando, não tá colocando para fora. 14. Frases de impacto. Você vê que um vai conectando ali com o outro. Outra frase de impacto, né, além dessa expressão da obesidade mental, é: consciência sem corpo vira peso. Quando a gente traz para o corpo, a vida anda. E essa frase nada mais é do que isso que eu tô te falando desde o começo. Você tem que saber, tem que decidir, mas você tem que agir. Você tem que botar para o corpo essa ação, você tem que fazer algo, você tem que escolher fazer diferente para ter novos resultados. 15. Velocidade e volume. Eu acho que eu já falei algo disso. Me lembra aqui se eu já falei? Eu já falei porque tem outros pontos que se relacionam com esse, de falar rápido ou devagar, alto, baixo. Se você fala muito baixo, compre um bom microfone. Se você falar muito alto, cuidado ao usar o microfone para não estourar o som. O som tem que ser confortável, tanto na vida real quanto aqui no vídeo. Eu sou uma pessoa que não aguenta ficar muito tempo ouvindo coisas muito agudas, pessoas muito agudas, sons muito agudos. Para mim, não é gostoso, não é confortável. E conforto para mim é muito importante. Então eu não vejo vídeos assim. Eu não falo muito com pessoas assim. Se você quer agradar, se você quer ser ouvida, ser ouvido, preste atenção nesses detalhes. 16. Emoção. Fale com vontade. Não cruze o braço e se encolha para falar. Use o seu corpo de maneira que vá conversar com o que você fala. Use a sua alegria, a sua empolgação, a sua seriedade, a sua ansiedade com intenção. A gente precisa ser intencional na nossa fala, sempre, o tempo todo. Estamos acabando. 17.
Quebre o padrão. Pega um copo, beba um negócio, chegue no vídeo, use alguma coisa que faça a pessoa mudar. Se você fica totalmente neutro, aquilo fica monótono e a pessoa vai parando, vai começando a viajar nas próprias ideias, para de prestar atenção em você. Então, quebre padrões. Muda de posição, segura a coisa, faz alguma coisa ali diferente às vezes. 18. Fale o óbvio. Para algumas pessoas, tudo isso aqui que eu falei pode ser básico, óbvio, mas pode ter gente que nunca pensou nisso. O que é óbvio para você, o que você vê no seu dia a dia, não é o que eu vejo no meu dia a dia. Eu sou formada em fisioterapia, em terapia de liberação emocional, sou facilitadora de meditação, sou mentora, sou professora, sou palestrante. O meu dia a dia, ele é diferente de uma pessoa que conserta a máquina de lavar roupa. Eu não tenho ideia do que tem dentro da máquina de lavar roupa. E se você que vê isso todo dia, para você é muito básico, que às vezes é só, sei lá, apertar 2 vezes um botão que a coisa resolve. Para mim não é. Então, o que você sabe tem valor. E eu assisto coisas de outros fisioterapeutas, professores, mentores, terapeutas, porque o jeito que eles falam não é o mesmo jeito que eu falo. Eles não saíram do mesmo lugar que eu saí. Então, o seu jeitinho, você sempre tem alguma coisa para acrescentar. Então, bora falar, bora botar pro mundo, compartilhar. 19. Esqueça os termos técnicos. Acabei de te contar a minha formação, as áreas que eu atuo. Não adianta eu te falar aqui um nome difícil de nervo, de músculo. Pra quê que eu vou te falar isso? Pra que eu vou falar do semitendíneo, do semimembranáceo, do grácil, se você conhece o posterior de coxa? Não tem sentido, não tem porquê. Simplifique. Não deixe a pessoa ficar confusa, não. Fala o básico, fala o simples, fala o que a pessoa vai entender. E o número 20 é seja generoso. É isso que eu te disse agora há pouco. Seja generoso, seja generosa. Eu não sei o que você sabe. Eu não sei o que você sentiu vendo esse vídeo. Então eu preciso que você seja generosa comigo e me deixe um comentário. Me fale que você assistiu até o final. Me conte os pontos que você já sabia e os pontos que você falou, nossa, nunca pensei nisso. Me conta, me diz. Se inscreve aqui no canal e acompanha, porque esse ano eu vou fazer algumas coisas diferentes. O que já deu certo, eu vou continuar fazendo. Mas tem sempre novas ideias que eu preciso aplicar para saber se vai dar bom, se não vai. Se eu ficar só pensando, minha cabeça vai explodir. E não é isso que eu quero, nem para mim, nem para você. Então fica aqui. Se você pensa demais, se você tem esse cabeção, fica comigo, que esse ano a gente vai aprender a sair da cabeça e vir pro corpo. Tá tudo bem pensar demais, mas a gente precisa agir de conformidade a isso, em conformidade a isso. Certo? Então, muito obrigada por você ficar aqui comigo até agora. Se inscreve no canal, deixa um comentário, curte, manda para alguém, que isso é muito importante. E até a próxima.